Boa tarde, pessoal. Esse aqui é mais um webinar do GFAM, o último do semestre. Lembrando que até segunda-feira a gente vai ter a publicação, né, dos aceites do encontro do GFAM. Então, aguardem aí o e-mail com resposta. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Henrique Mineto, né? Brabo? Uhum. Isso. Ok. Aqui no nosso webinar, ele vai apresentar. Ai, meu Deus. Calma, que eu me perdi aqui com o título. Só um minuto. Aqui é tudo no improviso. Ai, meu Deus. Ok. Queen Bees or Regal Leaders at the Top Management. Unpacking the effect of female leadership to subordinate women. Claro que ele vai explicar para a gente o título, né? Que a gente quer saber. E eu vou falar um pouquinho do Henrique antes de passar a palavra para ele, mas primeiro agradecer. Obrigado, Henrique, por ter aceito o convite e apresentar o artigo. Muito É, obrigado. de nada. Então, o Henrique ele é doutorando em administração pela FGV-EASP, sob orientação do professor Paulo Arvati. Ele também é mestre pela FGV e ele é quase o que a gente sabe, né, dos engenheiros arrependidos. Mas ele é engenheiro de formação da Poli e em breve vai ser Visiting Scholar na Universidade de Illinois. Obrigada, Exatamente. Henrique. Mas você Obrigado. já migrou para economia? Como é? Já virou formalmente um engenheiro arrependido? Ah, já faz tempo, né? Faz tempo, mas eu ainda tô aprendendo um pouco de economia, estatística, econometria com o professor Paulo. Ainda tô longe de dizer que eu migrei 100%. Tem muito a aprender ainda. Ah, tá bom. Então, olha, obrigada e quando você quiser, você pode começar a sua apresentação. A gente pode fazer pergunta durante a apresentação? Pode, claro. Tá bom. Estão vendo a apresentação aqui? Sim, Perfeito. Então, deixa eu ajustar aqui na tela o Zoom. Pronto. Então, vou começar a marcar o tempo aqui, tá bom? Bom, então, boa tarde a todos os presentes. Espero que estejam todos bem. Vocês conseguem me ouvir direitinho? perfeito. Beleza. Obrigado. Então, gostaria de iniciar a apresentação de hoje agradecendo a presença e o tempo de todos vocês e também reforçar o agradecimento à Lorena e todo o time da Society of Family and Gender Economics. Então, como apresentado pela Lorena, eu sou Henrique, aluno do segundo ano de doutorado da FGV-AESP em Administração, na linha de pesquisa de estratégia empresarial, onde eu também fiz o mestrado sob a orientação do professor Paulo Arvati. E o trabalho que eu vou apresentar hoje chama-se Queen Bees or Regal Leaders at the Top Management, Unpacking the Effects of Female Leadership to Subordinate Women, desculpa. E esse é o primeiro de 3 artigos da minha tese de doutorado. E ele está sendo desenvolvido em coautoria com os professores Fernando Teodato Domingos e com o professor Paulo Arvati, ambos professores aqui da EASP, né? E esse paper ele vai ser apresentado no Academy of Management Annual Meeting esse ano, que vai acontecer em Chicago, agora em agosto, e nós pretendemos submetê-lo ainda no segundo semestre para algum Journal de Management. Então, vale ressaltar, né, que esse paper ainda está em desenvolvimento. Todos os feedbacks são bem-vindos. Fiquem à vontade para tirar dúvida, pode me interromper, não tem problema. Eu não vou conseguir ler o chat do Zoom, então podem abrir o microfone. E também, se quiserem escrever para nós ou complementar com o conhecimento de vocês, super bem-vindo. Paulo e Fernando também, caso queiram me interromper para acrescentar algo, fique à vontade. Ah, e apesar de ter entre 40 e 50 minutos para apresentar, é possível que eu utilize um pouco menos do tempo, mas vamos lá para o paper. E eu já explico o título. Então, acho que uma forma boa de explicar não só o título como um paper como um todo seria dar um overview geralzão do paper para que todo mundo possa minimamente se familiarizar com o tema, entenda o título, o paper inteiro, antes da gente se aprofundar em cada seção especificamente, né? Então tá.
Queen Bees are rigor leaders at the top management, unpacking the effects of female leadership to subordinate women. Tá. Qual que é o objetivo desse paper na prática? O que que a gente quer ver nesse paper, né? Traduzindo esse título, a gente quer investigar se mulheres em posições de liderança influenciam características de igualdade de gênero para as subordinadas dentro da empresa. Tá. E como que a gente pretende fazer isso, né? Como a gente vai fazer isso? Uma abordagem quantitativa para analisar o efeito da liderança feminina em diferentes indicadores da empresa. Aqui nós vamos olhar especificamente para a mobilidade vertical, gap salarial, admissões e demissões de mulheres. Não se preocupem que eu vou explicar cada um desses, de como a gente calcula tudo isso e tudo mais. E o que que a gente encontrou até então, né? Que quando as mulheres assumem posições de liderança, outras mulheres são mais suscetíveis a escalar a escada corporativa, ou a corporate ladder. Ou seja, elas acabam intensificando a abertura do caminho para as outras mulheres na empresa, diminuindo a desigualdade existente dentro da empresa, né? E o que a gente entende aí que sejam contribuições desse paper, né? Primeiro, as teóricas, né? A analisar as manifestações do efeito da liderança como um potencial de Regal Leader ou Queen Bee, que eu já vou entrar mais no detalhe do que seria isso. E as metodológicas, né? Ao considerar preocupações como Collier Bias, endereçando endogeneidade, buscando identificar relações causais, e aqui a gente especificamente vai usar o Diffendi. Eu vou usar o termo Collider Bias com com uma certa frequência aqui nesse paper, nessa apresentação. Então, vou explicar brevemente o que ele é, para caso alguém não conheça o termo. Eu, pessoalmente, não conhecia até recentemente. Então, Collier Bias, ele é um tipo de viés que ocorre quando se controla uma variável, que é um colisor na relação entre a variável de exposição e o desfecho, podendo causar correlações espúrias. Então, no nosso caso, o colisor vai consistir na própria trajetória da liderança dentro da empresa. Lembrando, então, que a gente está querendo ver o efeito da liderança nos indicadores da empresa. Então, como o nosso colisor vai ser na própria trajetória da liderança, a gente vai tirar de todas as nossas análises o histórico da liderança antes e depois que ela assumiu o cargo. Então, quando eu falar de Collier Bias, isso vai implicitamente dizer que a gente deletou da nossa base de dados todo o histórico da líder, ou do líder, no caso, porque a gente está tirando os dois lados, mas a gente vai estar olhando para as mulheres na liderança. É, e vale ressaltar também que a gente está analisando as manifestações do efeito da liderança nos indicadores da empresa. Então, gap salarial, mobilidade vertical, admissões e demissões, e não os mecanismos adotados pela gestão para que aconteçam essas mudanças. Então, esse não é o foco do trabalho aqui. Bom, então, dado um panorama geral, espero que minimamente esteja um pouco mais claro o que a gente vai querer explorar nesse paper. Talvez o título tenha ficado um pouco mais claro, mas vamos começar a entrar um pouco mais a fundo em cada seção do paper. Imagino que algumas coisas vão ficando realmente mais claras, mas se vocês tiverem dúvida, pode me interromper a qualquer momento, tá? Então, vamos lá. Como que vai ser estruturado o resto aqui da apresentação? Primeiro, eu vou falar da revisão de literatura, citando os principais estudos, explicando o que é a Queen Bee, o que é a Regal Leader. Depois, a gente vai para metodologia, mostrar a abordagem e as técnicas utilizadas no estudo. Passar para uma descrição de dados e amostra, ah, uma apresentação dos achados e dos resultados que nós temos até então, lembrando que é um working paper. Por fim, as conclusões e implicações do estudo, né? Ah, e, de novo, todos os feedbacks são muito bem-vindos. A gente está aqui para ouvir de vocês também.
Então, passando para a revisão de literatura, a, a nossa, de uma forma bem sucinta, a nossa revisão de literatura desse paper se baseia na dicotomia da existência ou não do fenômeno da abelha rainha, ou, em alguns lugares, a síndrome da abelha rainha, dependendo de onde vocês possam ver isso. E por isso aqui nós vamos trazer como Queen Bee versus Regal Leader. Basicamente, o Regal Leader seria o oposto da abelha rainha. Eu vou explicar a origem dessa questão da abelha rainha e depois a gente vai entrar um pouco mais na teoria propriamente dita. Então, o porquê a abelha rainha? Bom, porque numa colmeia, a abelha rainha é a única fêmea reprodutiva e ela é central na sobrevivência da colônia. Sua função ali é, por ovos, garantir a perpetuação da colmeia. E ela é sustentada pelas operárias que garantem a sobrevivência dela. E daí as operárias, elas são todas fêmeas não reprodutivas. E elas executam as tarefas da, da colmeia, mas não existe uma competição direta entre as operárias e a abelha rainha. E uma vez que a rainha está estabelecida, não existe essa possibilidade de uma operária se tornar rainha e ter essa ascensão, efetivamente. Então é daí que surgiu o termo, né? Então vamos entrar um pouco mais a fundo na teoria agora. O que a teoria diz sobre o fenômeno da abelha rainha, né? Que mulheres que alcançam posições de liderança em ambientes predominantemente masculinos, no caso, eles acabam se distanciando, elas acabam se distanciando de mulheres mais júniores, o que está relacionado ao distanciamento ah, do próprio grupo e a estereotipagem masculina. Isso é chamado aí de self-group distancing. E estudos mais recentes sobre os contextos gerenciais aí, eles se baseiam numa literatura bem estabelecida nas ciências sociais, que, em resumo, tem mostrado que mulheres que têm sucesso em ambientes tradicionalmente dominados por homens tendem a se opor ou relutar a promover as outras mulheres. Então, esse seria o paralelo das operárias não conseguirem ascender na carreira com a existência de uma abelha rainha, né? Caso alguém tenha mais curiosidade de se aprofundar nesse tema, então eu deixo como sugestão aí pesquisar sobre a professora Belle Derks, lá da Universidade de Utrecht, que é uma das ah, referências atualmente nesse tema. Ah, mas o termo em si e a temática, ela foi introduzida originalmente na psicologia pelo Graham Staines e Carol Travis em 1974. Então, esse fenômeno ele já é estudado há 50 anos. Ah, então, passadas aí as definições puras do fenômeno, ah, a gente começa a olhar também na literatura que os estudos que geralmente estudam o fenômeno, eles, ou que, ah, desculpa, me enrolei aqui. Então, os estudos que geralmente estudam o fenômeno, eles defendem a existência dele, mas têm evidência, inclusive, não só da não ocorrência do fenômeno, como um movimento no sentido contrário dele, que é o que nós chamamos aqui de regal leader, ou que seria uma líder benevolente com outras mulheres na empresa, né? E, além disso, muitos desses estudos do Queen Bee, como eles vieram de psicologia, de ciências sociais, eles acabam sendo mais de menor escala, talvez um ou outro qualitativo, com poucas entrevistas. E quando a gente vai para estudos empíricos, os resultados são bem mistos, com pouca evidência ou falta de robustez nos resultados, né? E também há críticas em relação a estudos anteriores por não terem endereçado corretamente mecanismos causais sobre o fenômeno.
Só um paralelo aqui. Não são só em empresas que dizem que fenômeno pode acontecer, mas em organizações como um todo, né? Então, aqui eu vou falar sempre de empresas, porque é o foco do nosso trabalho, mas tem estudos do mundo acadêmico, exército, polícia, governos e por aí vai. E, ah, então, a gente tem toda essa questão dos resultados empíricos, eles não serem, não, terem resultados bem diversos, alguns estudos falando justamente o oposto do Queen Bee, e recentemente saiu um paper mostrando que se o Colarer Bias, que foi o que eu expliquei anteriormente, for levado em conta, ou seja, se for fazer um estudo empírico que tire da conta toda a trajetória da liderança, não tem evidência de que, de que as mulheres CEOs, no caso, as líderes das empresas, atuem como abelhas rainhas, né? Esse paper é um paper muito interessante, ele é extremamente recente, ele é do Strategic Management Journal, do SMJ, e é uma aplicação bem prática desse rigor metodológico, é uma crítica aos estudos mais tradicionais aí que já foram feitos desse tema, né? Ah, então, seguindo, além então das críticas metodológicas que eu já apresentei em relação aos estudos do Quimby, que envolvem Collier Bias, problemas de endogeneidade, causalidade, falta de robustez, viés de seleção de amostra, quando a gente olha para literatura de diversidade em times de alta gestão, os top management teams, dentro da literatura de management, a gente tem ainda uma literatura muito focada em analisar os efeitos da diversidade de gênero nos top management teams em alguns indicadores mais externos da empresa, então como performance, inovação, apetite a risco, políticas ESG, e a situação das demais mulheres da empresa ainda é pouco explorada, e quando explorada é questionável como são feitos os estudos, né? Ah, então, realmente, o nosso foco é estudar. A partir do momento que existe a chegada de uma liderança no topo da empresa, uma liderança feminina no topo da empresa, o que acontece com as demais mulheres dentro da empresa? Ah, bom, alguma dúvida até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta, comentário? Bom, então passando agora para a parte de dados e variáveis, a principal base que nós usamos aqui no estudo é a RAIS, entre os anos 2013 e 2017, pois é o período que nós temos acesso à base, né? Para caso alguém não saiba, a base da RAIS é a Relação Anual de Informações Sociais. Ele é um banco de dados do governo que coleta as informações anuais de todas as empresas sobre vínculos empregatícios. Todas as empresas com, sim, empresas formais, né? Incluindo dados sobre trabalhadores, empregos e salários, e ela é usada para monitorar o mercado de trabalho formal no Brasil, né? Então, como eu citei lá atrás, as nossas variáveis dependentes, elas são gap salarial, movimentação vertical, percentuais de demissões e admissões de mulheres, e também mulheres na diretoria. A nossa variável independente é o líder CEO mulher, que no caso a gente utiliza como maior salário da empresa. Para evitar o colar bias, todas as pessoas que tinham o maior salário na empresa em um dado ano, elas foram deletadas da base para aquela empresa. Então, dando um exemplo, supondo que uma pessoa X trabalhe na empresa A de 2003 a 2010. Se ela virou CEO em 2007, então a gente vai deletar ela da base, de 2003 a 2010.
Se em 2011 ela for para uma nova empresa e nessa nova empresa ela não se tornar CEO, ela continua na base dessa nova empresa, de 2011 a 2000, a, a 2017, que seria o nosso período de análise. Henrique, Oi. eu não entendi. Ela é a CEO e você tira ela da base? Isso, porque imagina que uma pessoa que ela não entra como CEO, ou mesmo entrando como CEO. Se eu considerar ela na base, eu vou estar considerando ela no meu cálculo de wage gap, eu vou estar considerando ela no meu cálculo de mobilidade Ah, vertical, tá, entendi. Tá, você eu tira vou estar ela para calcular a variável dependente. exatamente, Ah, tá, exatamente. tá. Então, de um ponto de vista Ah, ah, operacional, a gente deleta todas as pessoas que já tiveram o maior salário dentro da empresa, da base, nós calculamos tudo e depois nós fazemos um merge da base com, com uma base já agrupada por empresa de se ela seria tratamento ou controle, uma antes da gente pergunta. deletar. Tá, Uhum. uma outra pergunta. Quando você olha, vê coloca o código para ver para que a pessoa é CEO, você usa o quê? Dirigente? Não, a gente está usando aqui, no caso, o salário. A gente faz um teste com o CBO, Porque depois que eu na vou CBO explicar. tem diretor, dirigente, não? Isso, isso. A gente usa o CBO para fazer um teste de para ver se se a chegada na liderança, se a pessoa chegar a ter o maior salário da empresa, é exógeno ou não. A gente faz um teste desse. Você fez Mas exógeno a quê? a composição da diretoria. Ah, Então, você pega as pessoas, faz a classificação por CBO, quem é diretor ou não, e aí ele Uhum. vai usar esse grupo, esse time defasado, para explicar se faz a mulher virar CEO, né? Se faz com uma variável defasada, tipo Galiani. E aí ele vai mostrar aí que não deu significante nisso. Aí pode dizer que a entrada da mulher é exógena, não tem nada a ver com o que está acontecendo na alta direção da empresa. Bom, naturalmente, como a gente está olhando o nível empresa, nós fazemos todos os tratamentos nível individual, depois nós agrupamos para o nível empresa, né? Ah, então, passando para a parte dos métodos, a primeira coisa que a gente faz aí é justamente esse teste que o professor Paulo comentou, que é para ver ah, se a gente consideraria a, a chegada da mulher na liderança como endógeno. E a gente ah, seguiu conforme Galiani e a gente chegou que não. A gente não teve significância nesse teste, então a gente consegue defender que essa chegada é exógena. Ah, com isso, a gente consegue utilizar o Diffendiff. Aqui, no caso, a gente está usando o Stagger Diffendiff, ou o Diffendiff em estágios, né? Ele é um caso especial do Diffendiff, que ele é usado quando o tratamento ocorre em tempos diferentes para empresas diferentes. Então, a gente está olhando o período de 2003 a 2017. Tem empresas que viram tratamento em 2004, outras em 2005, 2006, 2007, 2008. Ah, e, e por aí vai, né? Quando para as demais regressões que a gente usa, a gente está usando high degrees of fixed defects, porque a gente tem alguns controles de efeitos fixos que eu vou explicar já já. E no diffndif a gente está usando o time to event como variável temporal. Então, o que é essa variável temporal? Como cada empresa pode virar tratamento em um ano diferente,
De uma forma muito simplificada, a gente traz o período em que o tratamento ocorre para uma data zero e considera os valores dos anos antes do time to event como negativos e após o e após ter a troca de liderança como positivo. Então, uma empresa que virou tratamento em 2005, ela vai ser o time to event dela em 2005 vai ser zero, em 2004 vai ser menos um, 2003 menos dois, 2006 vai ser um, 2007 vai ser dois e por aí vai. Ah, mas e o grupo de controle? Bom, o grupo de controle não é tratado, então o time to event dele é nulo no painel inteiro. Então, nós estamos usando dados em painel aqui, nível ano empresa. Ah, e, tá, estou falando de tratamento e controle, mas o que são nossos grupos de tratamento e controle? O nosso grupo de tratamento são as empresas que trocaram de liderança masculina para feminina, ah, enquanto elas estiverem na base, e permaneceram como feminina no nosso, enquanto elas estiverem na base. Então, seria um painel incompleto aqui, no caso. E o grupo de tratamento seriam as empresas que foram lideradas por homens enquanto estiveram na base, unicamente por homens. Ah, natural perguntar. E as empresas que sempre foram lideradas por mulheres ou que tiveram mais de uma troca de gênero na liderança? Essas a gente não olha, elas não são em tratamento de controle, a gente está tirando elas da base. E as empresas que, por exemplo, é, trocaram de liderança masculina para feminina e permaneceram com liderança feminina, ou seja, seriam elegíveis a ser grupo de tratamento, mas foram liderados por mais de uma mulher. Por exemplo, virou tratamento em 2005 e em 2008 trocou a gestão para outra mulher. A gente continua mantendo elas como grupo de tratamento, porque a gente está olhando aqui o efeito do gender da liderança nos indicadores da empresa. Então, elas continuam fazendo parte do nosso grupo de tratamento. Ah, os efeitos fixos que nós usamos são indústria. Para fazer o efeito fixo de indústria, nós usamos os dois primeiros dígitos do KNAI 2.0, que também é conhecido como divisão, que são 87 agrupamentos diferentes, então, ano e município, né, como efeitos fixos. Nós clusterizamos por município, porque o mercado pode ser regionalizado, né? E, por fim, nós fazemos dois testes de heterogeneidade, um por perfil salarial, outro por tamanho de empresa. Eu vou explicar um pouco mais para frente esses dois. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário até então? Eu tenho, posso perguntar? Claro. É, Você está falando que as empresas sempre foram lideradas por homens. Pelo método, eu vejo que não tem como você colocar. Mas Uhum. essa não é uma proporção grande da amostra? Porque a minha Sim, impressão é que você pode ter, né, mulher em liderança nos níveis mais altos, mas do jeito que você está medindo CEO, o evento é bem raro, né? sim. Mas a gente ainda tem uma certa amostragem considerável, tá? Mas é raro, sim. Ele representa um percentual pequeno da base. Qual o Mas quando a percentual? gente... Ah, desculpa. Eu vou precisar colar essa informação Ah, ou não tá. retornar depois, eu não lembro de cabeça. Mas eu diria que é na casa de 10%, tá? Ou nem isso. Porque quando a gente tira, então, as empresas que tiveram sempre mulheres ou várias trocas, acaba ajudando nesse nível, nesse ponto. Alguma dúvida? Um outro comentário, Ana? Ah, não, Bom, obrigada. passando então para o cálculo das variáveis, espera que não está passando aqui. Bom, a primeira aqui que a gente vai apresentar é o gap salarial, que é a diferença do salário de homens para mulheres na empresa em um dado ano, dividido pelo salário de homens, dado que ambos sejam maiores do que zero. Então, o age gap maior do que zero implica em homens com salários maiores nesse ano e vice-versa. Já
A próxima variável seria a mobilidade vertical, que ela é o somatório das mobilidades individuais de mulheres em um dado ano comparado com o ano anterior. Como a gente calcula isso? Para cada ano, a gente calcula em qual percentil salarial aquela pessoa está na empresa e compara isso com o ano anterior. Então, se esse ano eu estou no percentil 30 e no ano passado eu estava no percentil 28, eu tive uma mobilidade vertical de 2 pontos no percentil. E daí a gente soma todos esses percentis, todas essas variações de mulheres em um dado ano, e a gente tem a mobilidade vertical de mulheres. Ah, apesar da legislação não permitir redução de salário efetivo, é bem possível que você tenha uma mobilidade vertical negativa. Em quais casos? Ah, se são, se são contratadas pessoas, se eu estou no percentil e são contratadas pessoas com salários maiores, isso vai jogar o meu percentil para baixo. Se são demitidas pessoas com percentis inferiores, eu também vou para baixo. Ou se ah, tem reajustes e promoções de outras pessoas, pode também jogar a mobilidade para baixo. Ah, continuando, a outra variável que a gente tem é o percentual de mulheres desligadas, que é calculado pela razão de mulheres desligadas em um determinado ano, dividido pelo total de pessoas desligadas naquele ano. Aqui a gente não está olhando especificamente para o motivo do desligamento, né, que tem demissões, demissionários, e para isso a gente está usando a coluna da raiz de mês do desligamento. Quando a gente olha para outra variável dependente, que é o percentual de mulheres admitidas, a gente pega pela data de admissão, extrai o ano, compara com o ano atual, se for igual, a pessoa foi admitida naquele ano, e calcula o total de mulheres admitidas no ano dividido pelo total de pessoas admitidas no ano. Então, a última variável dependente que a gente considera aqui é o percentual de mulheres em cargo de diretoria, que é aquilo que nós já falamos pelo CBO para fazer o teste de ser exógeno, né? Então, sobre os códigos do CBO, a gente olhou um a um para ver o que entrava e o que não entrava. Porque os CBOs que começam com 12 e 13, eles não necessariamente refletem todo mundo que é diretoria. Tem algumas misturas ali na base que a gente teve que escolher exatamente quais eram as classificações que entrariam, né? Ah, bom, passando aqui para as heterogeneidades que nós temos, a primeira é do perfil salarial, né? Que a gente, então, quer olhar o efeito da líder nas demais mulheres da empresa. Então, a primeira heterogeneidade é se esse efeito seria diferente dependendo da faixa salarial que a pessoa está. Para isso, a gente pegou ali os top 5% da, da empresa, colocou isso como uma faixa, e os 95 que sobraram, a gente dividiu em 4 grupos. Como 95 por 4 não dá um número inteiro, são 3 grupos de 23 percentis e um de 20. Não, são 3 grupos de 24 percentis e um de 23 percentis, né? E daí a gente olha essas heterogeneidades. E a outra heterogeneidade que a gente tem é do tamanho de empresa, que a gente pegou pela literatura algumas referências de tamanho para ver se o comportamento é diferente dependendo de quantas pessoas tem na empresa, né? Se em empresas maiores isso seria mais acentuado ou não. Bom, passando aqui então
para as descritivas, aqui respondo só perguntando. Eu falei 10. Não, é mais. São na casa de 17. É, em benefício do. Oi, cara, desculpa. Em benefício aqui do tempo, eu vou passar mais rapidamente olhando para especificamente as médias aqui, né? Então, pensando no que a mobilidade vertical, então, ela é a variação de percentis da, da empresa, quando a gente olha para a amostra inteira, ou para o grupo de controle, a gente tem mobilidades muito próximas de zero. No grupo de tratamento, a gente tem uma mobilidade que tem uma média maior do que as outras. Então, com a mulher entrando, ou nas empresas lideradas por mulher, existe uma mobilidade positiva de outras mulheres. O gap salarial é um que tem bastante diferença, né? Que a gente tem, então, que as empresas lideradas por homens, que são o grupo de controle, eles têm um gap salarial positivo de quase 22% acima. E as empresas lideradas por mulheres, elas têm um gap salarial negativo. Então, essa é uma grande discrepância que tem na base. As mulheres no C-level, as médias são muito próximas, isso muda muito pouco. Quando a gente olha para as demissões e admissões, a gente tem um efeito também interessante, que as empresas lideradas por homens, elas demitem mais mulheres do que as empresas lideradas por mulheres, mas elas também contratam mais. Então, a gente tem um turnover maior nas empresas lideradas por homens. E alguma dúvida aqui? Passando para os nossos resultados, ah, esses são nossos primeiros resultados que a gente ainda está validando e analisando. E a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é se a gente tem pré-tendência antes da troca de liderança. Então, o que a gente vê de uma forma geral é que todas as variáveis têm uma pré-tendência antes da troca de liderança, mas que todas as variáveis elas se acentuam muito no ano da mudança e nos anos seguintes. Então, vamos passar uma a uma aí. Começando aí pelas demissões, que estão representadas pelo quadradinho laranja. Então, historicamente, a gente tem uma tendência quase inexistente aí. Antes da troca de liderança, então em T-1, tem um aumento das demissões de mulheres, indicando um movimento de mudança na empresa antes da chegada, antes da troca de, da liderança. E depois que ela assume, as demissões de mulheres caem drasticamente e isso se mantém no tempo. Olhando para admissões, a bolinha maior, daí eu não sei se para vocês vai ser verde, amarelo, marrom, mostarda, não sei que cor que aparece direito para vocês. Ah, a gente tem um comportamento bem parecido com o de admissões, de ter uma tendência prévia, só que ela apresenta uma tendência, uma pré-tendência aí que se acentua em T-2 e fica bem mais negativo no ano que a líder assume e depois vai aumentando o efeito aí da contratação de mulheres, né? Olhando para o gap salarial, essa talvez seja a variável que tenha maior tendência prévia, e ela se acentua também, começa a se acentuar ainda mais aí em T-4, T-3, se acentuou um pouco mais em T-1, e depois no ano que existe essa troca de liderança, o efeito ele fica muito mais acentuado negativo.
Então, no ano, do ano que tem a troca em diante, ah, o gap salarial tende a diminuir. Então, a líder, e ela aparentemente atua nessa redução desse gap salarial. Mas, agora, a variável que para nós é a única que pode ser considerada aí sem tendência prévia é a mobilidade vertical. Historicamente, a gente tem uma mobilidade vertical sem significância nenhuma. Ah, olhando aí a barra de erro do mais em azul aí, né? Que tem um leve descolamento aí em T-1, mas de T0 em diante, a mobilidade vertical passa a ter um efeito positivo e significativo. Ou seja, no próprio ano de chegada da mulher na liderança, já dá para ser notado isso. E a partir de T mais um, a, a mobilidade vertical ela continua significativa e positiva. Ah, então, isso indica, né, que a chegada de mulheres com CEO impacta positivamente o crescimento das subordinadas. Então, de Henrique, conclusões, oi. posso dar uma sugestão? Talvez valesse a pena fazer isso só para as empresas que foram tratadas. E aí, para ver se essa tendência anterior ela fica um pouco melhor, ou não, né? É que só as tratadas elas vão ter o periods to treatment, né? Não, não. Porque você está comparando sempre as empresas tratadas com o controle. Ah, Você sim, tem sim. controle e tratados. Eu estou falando para você fazer isso só com as tratadas, porque os tratados têm tempos diferentes. Uhum. Então, para ver se o efeito pré-tratamento fica como que fica. Tá, tá bom, tá bom. É, Diz- Professor Fernando, tá aí? Você lembra se a gente chegou a fazer o que a Luiz Santana com te, dropando o time to event nulo, não, né? Não, não tenho certeza. Não, mas Não. de toda maneira, aproveitando que você me deu a voz aqui, só para esclarecer uma coisa que eu estava respondendo a Ana, eu disse que são 5% de empresas em que há uma troca, mas na verdade é 5% da amostra em que a mulher está como CEO já. O Henrique tinha falado um número maior, mas é Uhum. porque nas empresas em que há troca, começa com o homem antes, né? Então, no final das contas, Uhum. os 5% que eu falei é quando a mulher já está no posto, né? O que representa 17% das, acho que é 17 que você tinha falado. Isso. Só para esclarecer a discrepância dos números que o Henrique falou e que eu coloquei Uhum. aqui. Mas boa pergunta, Henrique, não lembro também. Você vai rever, acho que é um ponto bom que a Lorena falou, assim. Ana, quer complementar? Lorena, demais participantes? Bom, então, seguindo aí para as nossas conclusões, né? É, quando a gente leva em consideração o, a, o colar bias endogeneidade, né? A gente observa que as mulheres, que, que quando as mulheres chegam na liderança, elas ajudam as outras na escalada corporativa, né? Isso vai contra a literatura existente sobre a existência do Queen Bee e tal, mas ela é alinhada ao paper do professor Paulo, onde a gente vê, na verdade, o efeito de uma regal leader, uma líder benevolente, pelo crescimento e pela maior equidade dentro da empresa, né? Só fazendo um parênteses, né? Esse paper do professor Paulo é um paper premiado do Leadership Quarterly. Ele encontrou também o efeito oposto do Queen Bee em configurações públicas, né? Em prefeituras após a eleição de mulheres. Então, eu deixo o convite para quem não conhece o paper, e para quem conhece também vale ler de novo, pois é um frame muito importante e também muito interessante. E não estou falando isso porque ele é meu orientador, né? Deixa eu só falar, eu não pedi essa propaganda, tenho certeza disso, viu? É, bom, e vale ressaltar novamente que nós não testamos os mecanismos adotados para refletir nos indicadores que a gente apresentou, né? E sim os reflexos das ações
das líderes e das mudanças organizacionais que ocorrem após sua chegada no topo. E aqui nós estamos olhando unicamente para empresas privadas, né? Então, quando a gente vai para as contribuições, lá no começo eu citei quais seriam, né, as contribuições do paper, e elas são teóricas, né, ao analisar as manifestações do efeito da liderança como um potencial de Regal Leader ou Queen Bee, e metodológicas, né, quando a gente faz um estudo robusto em relação às características observáveis e não observáveis, considerando preocupações como collateral bias, direção à endogeneidade e buscando identificar relações causais, né? E estudar, questionar, reconhecer, abordar o fenômeno é um passo bem importante para a gente criar um ambiente de trabalho mais equitativo e colaborativo, né? Então, a gente ajudar a desmistificar o Queen Bee e ajudar a provar que ele efetivamente não ocorre em todas as configurações, que na verdade a diferença de gênero e a chegada de mulheres em cargos de liderança é muito benéfica para a situação das demais empresas, para a situação das demais mulheres da empresa, né? Traz benefícios muito além da literatura e do método, mas sim para a sociedade como um todo, né? E daí, enquanto isso, a gente vai buscando mais insumos para embasar empiricamente a importância e os benefícios de ter uma maior participação de líderes mulheres na nossa sociedade como um todo, né? Bom, e muito obrigado, pessoal. Fique à vontade e à disposição para nos escreverem, para tirar dúvida, dar sugestões. Eu aproveito para relembrar que esse paper ainda está em desenvolvimento, todos os feedbacks são muito bem-vindos, e a gente adoraria ouvir de vocês ou receber e-mail com sugestões e comentários. Eu agradeço a presença e o tempo de todos vocês aí nesse webinar. Obrigada, Henrique. Gente, mais alguém tem alguma pergunta? Fazer algum comentário? Posso fazer? Claro. É, Victor, o que é comum de acontecer? É complicado se livrar da tendência, do problema da tendência paralela logo antes do evento, né? Eu fico pensando se o que está acontecendo ali, se é porque o evento, na verdade, começa antes do que você está medindo. Você está medindo o evento quando aparece a mulher, mas a transformação na empresa ela está acontecendo já um ano antes. Você não, você não demite o CEO, né, de um dia para o outro. Então, talvez o que você esteja pegando é ou antecipação ou uma coisa do tipo a Scheinfelter dip, que é quando a coisa fica muito ruim, aí você resolve trocar de liderança. Então, eu acho que vale a pena explorar um pouco, porque eu acho que ao invés de tentar consertar a tendência, que eu também já fiz, que é tentar consertar a tendência paralela meio na marra, ou Uhum. fazendo, né, um matching das empresas antes, ou assim. Esse ponto dá para comparar com empresas que trocaram homem por homem, né? Por exemplo, que é o que a gente não faz. A gente vê a manutenção do homem o tempo inteiro, né? E poderia comparar a troca do homem para a mulher, um homem para um homem, sendo um novo controle, né? Para mitigar um pouco das questões que você está colocando também, né? Uhum. Faria sentido para responder Faz, parcialmente o que como você se está fosse um falando? stack em que os controles, a gente que teve a mudança, mas de homem para homem. Tá? Não, faz sentido, sim. E tem uma coisa também, a única coisa que a gente está trabalhando em cima, que é a mobilidade vertical, se você percebe a tendência, quando o homem está ainda, está piorando, né? Aí quando a mulher entra, dá aquela rodada, entendeu? Um ano antes dele sair, está piorando, né? A situação para as mulheres do ponto de vista de mudança vertical. E aí quando ela entra, mudou completamente a coisa. As outras não, elas são todas, que é o que você está falando. Vem uma antes, já está ocorrendo e agrava. O age gap. Veio um ano antes ficou, caiu a diferença, mas aí depois caiu mais ainda. Mas no caso da mobilidade vertical é o contrário, né? Está piorando para a mulher um ano antes, e aí quando ela entra, melhora completamente, está indo no outro sentido, né? Eu não sei se eu esclareci. É que você estava Uhum, sempre só num sentido, né? Estava vindo já melhor, ou vindo caindo as demissões, aumentando. Então, esses a gente não está falando assim, não. Tem uma tendência mesmo que está ocorrendo. Mas no caso da mudança vertical, não, você muda a tendência, né? Você vai para o outro lado. uhum.
Pois eu acho que vale a pena tentar o que a Lorena sugeriu de se identificar só com o not yet treated, né? Em vez de... Porque a heterogeneidade dessas empresas deve ser grande, principalmente fazendo um corte onde tem liderança feminina e onde não tem, né? A gente tem as heterogeneidades que a gente não apresentou, por causa do tempo, tal, né, de tamanho de empresa, a gente olhou também percentis, a gente fez várias coisas aí que a gente não apresenta por causa do... Mas, Uhum. Não, mas tá muito interessante, parabéns. Eu tô dando palpite que sou palpiteira mesmo. não, 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 mas legal, ótimo. legal, legal. Pra gente quanto mais palpite agora, menos, eventualmente, menos crítica de Eu revisão. Eu acho também estou dando palpite. ótimo. Tem aquela história na academia, né? Quando os acadêmicos olham o paper assim, ninguém fala nada, quer dizer que o paper está muito bem. Aí não É, vale nem não, a... é bom. Eu gosto também de receber sugestão, comentário, crítica, porque essa é a hora, né? É. Essa é a hora. É, gente, mais algum comentário? Então, eu queria agradecer, primeiro parabenizar pelo trabalho. Acho que e bastante importante, né, para a gente entender essa mudança aí na liderança feminina, o que que acontece. Então, agradecer pela presença de vocês aqui, do Henrique, do Paulo, do Fernando, e a todos os que estão aqui, e avisar que na segunda sai o resultado do Call for Papers do GFAM, e, e até a próxima, né? Muito obrigado. Nada. Vou Obrigado a parar de todos gravar. vocês aí, pelas sugestões.